Fechou? É isso. Agora sim, Kim. E aí, como é que tá? Qual a polêmica da semana, né? Sua. Minha? Vamos começar assim já. Não tem como disputar polêmica em Brasília com o Bolsonaro, né? Você sempre perde. Sempre perco. Toda semana, né? Toda semana. Se tivesse o prêmio... Na realidade. É verdade, se tiver um prêmio, com certeza o Bolsonaro ganha. Eu até tentei fazer alguma coisa, fiz um cheque gigante representando os gastos que o Bolsonaro fez com o cartão corporativo, que bateram recorde de 5 milhões e 800 mil. Levei lá pra frente do Supremo, aí vieram os petistas me xingar porque eu tava fazendo cheque contra o Bolsonaro. E foi isso. Oi, pera, calma. Como é que é o negócio? O mundo não é mais o mesmo, Cris. Antes as coisas eram mais simples. Antes as coisas eram mais simples. Dá pra dar uma boa bugada, né? Antes eu só corria de petista. Hoje não. De todo mundo. Você fez um cheque pra zoar o gasto do cartão corporativo do Bolsonaro e apanhou Isso. de petista. E quase apanhei. Por quê? Porque ele tava bravo, porque falou que eu não podia criticar o Bolsonaro, porque eu votei no Bolsonaro, então... Ah, agora sim fez sentido. Agora sim fez sentido. Claro. Mas não é a primeira vez que você vai pra Brasília e acontece alguma coisa. Não, Eu como lembro... assim? Não, de ser atacado por pessoas. Porque eu lembro quando vocês fizeram... Ai, vocês dormiram lá no negócio das barracas, que a galera veio com agulha, o sei lá o MTST quê. veio bater na gente, tacou rojão, deu voadora na costela, altas emoções. É que ótimo, hein? Toda semana uma aventura diferente com o Kim Kataguiri. Não, mas no nível de acampamento, realmente, aquilo foi uma aventura mesmo. Aquilo foi top 1? Era uma tristeza acordar. Você ia dormir umas 2 horas da madrugada, que é quando faz um clima ameno, né, em Brasília. Acordava às 4, aqui um micro-ondas da barraca no gramado em frente ao Congresso. Aí quando chovia, voava as barracas. Você ia junto, caía no lago. E aí vinha o MTST bater na gente, vinha a Polícia Legislativa tacar pimenta na gente. Realmente... Bacana, um acampamento saudável. Assim. Um camping de verão, né? Camping de verão. De férias. Quantos anos você tinha quando você fez esse acampamento? 2015, eu tinha 19. Ah, tá bom. 19 anos de idade. É uma idade para eu. acampamentos malucos. Depois disso já não dá mais. Não dá. Nem a ida pra Brasília a pé também não dava mais. Não. Ah, é verdade. O acampamento Nossa, veio da ida a pé pra Kim! Brasília. Já vivi muito, Yasmin. Peregrinações. Já vivi muito. Já viveu muitas Essa coisas. carcaça tá gasta. Caramba, velho. Foi atropelado. Você foi atropelado? Também. Andando, vindo pra Brasília. Ah, essa eu não Mas sei. foi proposital? Bom, o cara, ele era um filiado ao MST. Mas até hoje... Foi um acidente. Não houve... A investigação não concluiu se foi ou se não foi intencional. Entendi. Então não foi, né? Porque na dúvida é em benefício do réu. Foi acidente. Sim. Volta um pouco. Eu quero saber como é que você se meteu nessa vida. Volta Como é que eu me tudo, meu meti filho. nessa Volta vida? tudo. Volta tudo. Você nasceu onde? Não, voltar tudo. Tudo. Tá. Eu nasci em Salto, interior de São Paulo. Fui criado... Por que não ficou lá? Porra! Não, pela paz! Caralho, Cris. Pela paz, eu tô falando. então. Não! Eu tô falando pela paz de espírito! Não foi. Ele Não foi nunca isso. mais ajuda na tributação Pô, é claro dos seus que foi. todinhos. Não foi isso. É claro que foi! Não foi. Você podia falar pra mim também, por que ela ficou em Sorocaba Paz? Nada disso. Amanhã o projeto pra tributar Não foi a podcast. intenção dela. Canal de corte está sendo abolido. Não, porque é uma paz, entendeu? Ela quis Eu dizer, penso por que isso. você se meteu nessa vida? É, entendo, Cara, entendo. eu fui pra Sorocaba esse final de semana fazer show, você vai andando e fala assim, por que, gente? Tava tudo tão Sim. tranquilo na Não, minha é vida. a paz faz falta, faz muita falta. E aí eu fui criado em Indaiatuba, que é uma cidade do lado. Uhum. Tudo ali na região de Campinas. E aí voltar tudo, bom, no começo eu queria ser lixeiro. Que eu achava legal tanto ficar acordado de madrugada como correr atrás do caminhão de lixo. Que eram duas coisas que minha mãe não deixava fazer. Nem correr atrás do caminhão de lixo, nem ficar acordado até tarde. Eu sou rebelde. E aí depois passou, aí depois eu queria ser policial. Aí meu pai me levou para um posto policial no meio da estrada. E aí, atenção policiais. Onde é que eu... Atenção policiais. Nada contra vocês, foi só a primeira imagem que eu tive e ficou estereotipado na minha cabeça, mas vocês sabem que eu tenho um completo respeito pela polícia e veio a polícia. Muito bem. Ele sempre explica tudo antes. Disclaimer antes da resposta pra não... Lógico. Político tem seus... Porque senão você vai tomar, né? Exatamente. E aí eu cheguei, aí tá um policial gordo, mais gordo. Muito gordo. Os 2 pés em cima da mesa.
e com alguma coisinha assim, ele tava comendo alguma coisa que tava muito oleosa, assim, que o pacote de papel tava transparente. E vendo uma televisão chuviscada, assistindo o basquete. Caramba, você deu detalhes bem porque foi né? um momento da minha vida marcante que mudou o rumo da minha vida. Porque eu tenho certeza que eu seria policial se não fosse aquela cena. Você tava determinado. Tá determinado. Aí meu pai me levou lá e tal. Não sei se ele já foi previamente na intenção de destruir meus sonhos. Foi uma coincidência. E aí desisti. Aí eu... Você tinha quantos anos isso? Você lembra? Uns 7, 8. Tá. Pequenininho. Aí eu quis ser designer de games. Boa. É sua vibe, né? E aí eu estudei com 13, 14 anos para passar num vestibulinho num colégio técnico da Unicamp de Limeira para fazer processamento de dados. Aí eu passei, aí eu saí de casa, fui morar com 14 anos lá em Limeira para fazer processamento de dados. E aí fui seguindo e tal. Só que aí, no último ano, eu tava vendo que eu não ia ser designer de games, eu ia ser designer de sistemas de mercearia. eu não era tão bom quanto meus amigos. E aí, o meu professor de história também começou um debate sobre o Bolsa Família. E aí eu me interessei, falei, nossa, que programa legal e tal. E tava rolando as manifestações, né, 2013. Então, o tema política tava em alta. E eu comecei a me interessar. Falei, pô, que programa interessante e tal. Ele falava que era a razão do país estar crescendo, era o Bolsa Família. Eu falei, pô, então vou ver como é que funcionou, como é que foi implementado. Aí eu discordei do meu professor, vi que não era bem aquilo ali. Fiz um vídeo pros meus colegas lá, pro meu professor. Só que eu postei no YouTube. E aí outras pessoas começaram a assistir, aí espalharam o vídeo e pediram pra eu falar sobre outras coisas. Você tava com 16 anos. Com 17. Caramba, velho. E aí foi isso. E começou. E aí continuei fazendo vídeos, o canal foi crescendo, fui conhecendo pessoas pessoalmente. Conheci o Danilo em 2014 nas eleições. Que eu fui contratado para fazer rede social de um candidato a deputado estadual que perdeu. E nessa época que eu conheci também o pessoal do MBL. Que aí eles estavam fazendo campanha para outro candidato a deputado estadual. Os dois perderam, aí no segundo turno a gente decidiu fazer um vídeo junto, que era um vídeo com o Danilo, mostrando como é que tava o Brasil em 2018. Era uma distopia, assim, que ele tava apresentando no jornal norte-coreano, assim. Tipo, o PT ganhou, a gente tá na ditadura, e aí ele tava fazendo o apresentador desse jornal distópico. E aí a gente escreveu as piadas, fez o roteiro. Você escrevia, então? Isso. Escrevia é uma palavra muito forte. Não é pra fazer piada. Entendi. É uma palavra muito forte. Não, porque quando procura sobre você, tá sempre escritora. Mas passei a escrever depois. Ah, tá. Saquei. Escritor tá a sua função principal. Inclusive, tenho 2 livros. Esse ano sai o terceiro, se tudo der certo. Que é sobre os principais temas de debate da política brasileira atual, pela editora Almedina. Inclusive, meu editor tá me cobrando pra eu revisar. Uma última vez, eu vou entregar amanhã. Aí distribui por todo o Brasil. Todo o Brasil. O primeiro foi o Quem Esse Moleque Vai Estar na Folha, né? Sim. Que foi o período que eu fui colunista da Folha. Pela editora Simonsen. E aí foi um grupo o que eu escrevi junto com o Renan, que foi como o grupo de desajustados derrubou uma presidente, que foi pela editora Record também. Que o nosso chefe era o grande Andreasa, que hoje tá na Band News. Perfeito. Ele tem jeito de ser muito gente boa, André. Gente fina. Gente fina. Mesmo porque a gente atrasou a entrega do livro 2 anos, né? Então, se ele quisesse, ele podia ter executado a minha cueca. Mas ele não quis. Ou seja, gente fina. E o Rodrigo também, só porque você falou da Simonson e eu não citei, o Rodrigo também. Te amo, Rodrigo. O Rodrigo é incrível. Pra ele não ficar com ciúmes que eu falei. Foi editor do meu primeiro livro. Muito querido. Ele é então, muito querido. Escritor, Kim Kataguiri, escritor. E o terceiro é sobre o quê, perdão? E o terceiro vai ser sobre temas de debate contemporâneos. Então, por exemplo, legalização de droga, sobre aborto, sobre casal gay poder adotar crianças, sobre privatização, sobre previdência, sobre sistema tributário, sobre temas no geral que as pessoas debatem na política hoje. E de uma perspectiva mais simples, assim, mais mastigado, mais para quem quer. Porque muita gente pergunta... Mas tem participação de outras pessoas no livro? Tem uns 2, 3 convidados, mas a maior parte é eu compilando os argumentos e deixando o mais simples possível. Perfeito. Você tem uma defesa de algum lado da ótica ou você só explica o... Tem a defesa, tudo de uma perspectiva liberal. Tá. Entendi. Você acha que falta um posicionamento... de maneira geral, dos políticos hoje? Que não falam muito de temas assim, porque sabem que se falar, perde um lado ou perde o outro? Acho que hoje nem tanto. Antes, acho que mais, né? Que era a escola Maluf, assim, de
te pergunto de uma coisa, eu falo que fiz um viaduto. Mas hoje em dia, acho que cada vez mais os políticos se posicionam, né? O problema é que, com o bolsonarismo, eles passaram a se posicionar de uma maneira superficial e burra, né? Então, o cara muitas vezes assume uma posição, mas sem ter a menor ideia de qual é o fundamento pelo qual ele defende aquela posição. Então, sei lá, o próprio Bolsonaro, um ano antes de promover a reforma da Previdência, ele estava discursando contra, falando que nordestino ia trabalhar até morrer. E aí depois ele passou a defender, toda a base dele passou a defender junto, mas sem muito ter na cabeça o porquê, qual que é a razão, por que o nosso sistema não funciona, qual que era o nosso sistema, para qual sistema a gente queria ir. Entendi. Daquele momento que você estava citando, que você começou a se envolver com política, que você estava fazendo vídeos, para a sua candidatura, como é que foi? Teve toda a trajetória do impeachment, né, com o MBL, que a gente viu o início do impeachment, a gente teve muito contato com Brasília, né, com os deputados de oposição na época, muito contato com o PSDB, e a gente via que os políticos do PSDB eram muito frouxos, que a gente queria o impeachment, e aí o Aécio estava querendo entrar com ação no TSE para caçar Dilma e etc, a gente sabia que não ia dar em nada, mas no final, a nossa grande conclusão é, a gente está, principalmente o estado de São Paulo, está refém de um partido que não representa os liberais, que não representa os conservadores, mas a gente sempre votou por ser o menos pior quando comparado com o PT. E daí a nossa ideia e nossa vontade de... Bom, então vamos entrar, vamos representar essas pessoas que estão sem que hoje se refém de um partido, de uma classe política que não as representa. Uhum. E aí você se candidatou para qual? Deputado federal. Deputado federal já? Deputado federal. Não, mas assim, já direto? Já direto. Já direto. Eu tô chocada com essa informação. Por quê? Porque eu achei que você tinha passado pelas etapas. Pelas etapas, é o quê? Sei lá, que você começou como vereador, depois você foi para deputado estadual, e depois que federal. E teve uma votação expressiva, né? Eu achava que sim. Você achava que 465.310 votos. Muito obrigado a todos. Se elegeu assim, caramba, parabéns. Muito obrigado, Yasmin. Foi muito apoio pela internet, virtual? Teve muito pela internet, mas teve muito presencial também. E eu vi que faz muita diferença na ponta você ter gente, apoiador ativo na cidade que apoia a candidatura, que sai com bandeira, que entrega santinho. Só a rede em si ajuda muito. Estou falando isso por quê? Porque tem muita gente que me procura... que quer se lançar e tal, que fala, pô, é só rede, grava vídeo, e não é assim, né? Sempre precisa ter um trabalho pessoal, de rua, de rodar o estado inteiro, de saber o que você está falando quando você fala sobre cada região, é importante. Uhum. Saquei. Eu ia perguntar alguma coisa? Calma, que fugiu. Sumiu. Caralho. Eu ia perguntar, você falou do número exato de votos. Você tem ideia de... Com quantos votos, em média, se elege um deputado federal? 150, 160 mil. Então foi uma votação realmente bem expressiva. Foi o Nossa, eu tô quarto chocada. mais votado do país. Caramba, velho. Você acha que o fato de você ser jovem mais atrapalhou ou mais ajudou? Na candidatura, mais ajuda, né? Dentro da Câmara, mais atrapalha. Né? Na candidatura é bom porque as pessoas estão de saco cheio, tem que botar gente nova mesmo, que os velhos são tudo ladrão. Agora, lá dentro, você leva mais tempo para conseguir o respeito interno. Para as pessoas te levarem a sério e não... é mais um moleque, deve ser filho de alguém. Essa é a primeira coisa que as pessoas pensam. Né? Que é o mais novo, porque o pai acabou de se aposentar, botou o filho. E... Sua família não tem envolvimento com política? Zero. Meu pai era metalúrgico, minha mãe é dona de casa e... Sei lá, de vez em quando vendia umas Avon, sabe? Fazendo uns bicos, mas nunca... Zero política. Eles apoiaram? Desculpa. Não, pode ir. Apoiaram muito. Tenho 3 irmãs mais velhas. Uhum. E nenhuma envolvida com isso? Nenhuma, mesmo. Inclusive, já tentei, né? Porque na nossa cidade não tem um vereador. E aí eu falei, olá, irmãs. Quem quer disputar isso? Algumas vocês têm vontade de ser uma legisladora? Todas elas me mandaram tomar no cu. Olha aí. Que legal. Elas sim falaram, não, vamos ficar aqui quietinha, na tranquilidade, né? Todos deram certo na vida, né? Eu que tive que virar político. Sei que tá tomando na cabeça. Exatamente. Tem uma que é engenheira, uma que é administradora e uma que é artista plástica. Oh, que da hora. Bem diversificado, assim. Seus pais devem ser orgulhosos. Não? Sim. Delas. E aí, beleza, você entrou, como é que foi...
Você tinha alguma noção do que você ia encontrar, pelo que você já estudava e vivia? Ou você chegou lá e foi um choque, assim, de... Puta que pariu. É pior do que eu pensava aqui dentro. Os dois. Não foi tão inesperado assim, porque eu já tinha alguma noção, diferente de outros de primeiro mandato, que realmente tiveram um choque muito grande, assim. Eu falo com o Rigoni, com o Henrico, com a Tabata, e eles realmente, né, me traumatizaram, assim, na chegada. Mas eu já tinha contato no impeachment, já sabia mais ou menos como funcionava, até onde era coisa de tribuna, de teatro, de televisão, até onde era sério, mais ou menos ideia de como funcionava o bastidor. Mas tem o choque também, e o principal choque, a principal frustração de todo mundo que chega é a velocidade, né? Para você, num primeiro mandato, conta muito o relacionamento pessoal, né? E você chega não conhecendo ninguém. Então é muito difícil fazer as coisas andarem, é muito difícil você fazer projeto caminhar... quando você não conhece ninguém, né? Quando você está entendendo primeiro como funciona a Câmara, como funciona o processo legislativo, né? Então, como tramita numa comissão, como é que funciona... Entender o que está acontecendo no plenário. Se você liga a TV Câmara agora, você não tem noção nenhuma do que está acontecendo no plenário. Que fase que está. Você primeiro aprende que você tem a leitura da ata. Se pedem a leitura da ata. E aí vai ter o quórum. Aí tem um quórum para iniciar a sessão, tem um quórum para votar projeto. Aí deu o quórum de votar projeto. Aí começa a ordem do dia. Começou a ordem do dia, vai anunciar o projeto. Aí tem uma ordem de prioridade. Primeiro entra medida provisória, depois entra urgência urgentíssima, depois entra urgência, depois os projetos ordinários. E aí você vê as fases de cada projeto. Tem a discussão. Na discussão fala 6 a favor, fala 6 contra, e tem a orientação de partido, que é 1 minuto cada líder partidário dá essa orientação. Aí tem um tempo de liderança, que é de acordo com o tamanho da bancada do partido, cada líder tem um tempo para falar sobre o que quiser naquela sessão. Já parei, já bugou, já. E aí vai, aí tem um encaminhamento, que é quando você já tem posição formada, já passou da discussão, 2 a favor, 2 contra. E aí tem o mérito do projeto e tem os requerimentos de obstrução, o requerimento de retirada de pauta, de adiamento de discussão. Tinha antes o requerimento de votação artigo por artigo, o Arthur Lira extinguiu. Então... Você tem o primeiro... E eu tô dizendo isso, não é que... leva um tempo pra você se acostumar. A maioria até hoje não sabe. A maioria até hoje não chega no plenário, não sabe muito bem o que tá acontecendo. Então, mas tem essa primeira parte do processo legislativo. E a segunda parte, que é mais importante do que a primeira, é você conhecer as pessoas. Nossa Senhora. E você já tinha uma skill, assim, de comunicação? Porque antes você gravava vídeo, mas aí você tá sozinho. Sim. E lá você tem que falar tudo no cara a cara... Mas eu acho que eu fui muito jogado no fogo. Eu sempre fui muito tímido, né? Que você parece tímido. Tive muita dificuldade de falar. E as pessoas às vezes não acreditam, né? Porque você é político, você discursa, né? Você dá entrevista, você faz vídeo. Lógico que você nunca foi tímido, né? Às vezes as pessoas acham que você nasceu sabendo falar. Não, sempre tive muita dificuldade, sempre fiquei muito atrás da minha mãe, na perna dela, quando ela fala, vai filho, olha aí, a minha amiga da mãe. Tipo, ir ao médico. Isso, era a mãe que falava. Exatamente, sempre fui isso, mas na época do impeachment mesmo que subi no caminhão de som, a vergonha era maior de ficar quieto do que de falar alguma coisa, quando você tava com um monte de gente, tava te olhando, esperando alguma coisa. Entrevista, mesma coisa. Então era muito... Você liga uma chave e vai. É muito de ser jogado numa situação em que você é forçado a falar. Mas quando eu cheguei na Câmara eu já estava acostumado, já com debate. A gente ia muito em debate em universidade, debater com gente de esquerda, que era contra o impeachment, contra a PEC do teto, contra a reforma trabalhista. E aí quando eu cheguei na Câmara eu já estava mais ou menos acostumado.